Quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos dar continuidade à aula sobre oração. Nesse momento eu te convido a orar para podermos começarmos a aula. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças e queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de aprendermos da tua palavra. E te convidamos agora, doce amigo Espírito Santo, a abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos aprender desta palavra e que ela encontre morada nos corações, na autoridade do nome santo de Jesus. Amém. Como orar? Todo crente deve saber que não se pode chegar diante de Deus sem reverência, sem fé e sem o santo temor. Antes de Deus criar o homem, Deus já era adorado e reverenciado pelos anjos. A reverência para com Deus é um princípio bíblico. Diante de algumas citações bíblicas, a qual você pode observar aí, eu te convido a abrir 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que diz: Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, a único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Todo relacionamento do homem para com o Senhor deve levar em consideração a reverência que lhe é devida, inclusive não somente na oração, mas também nos seus serviços. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 28, diz assim: Pelo que, tendo recebido um reino que não se pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, considerando que o Senhor é Deus. Ele espera de nós uma atitude de reverência, uma atitude de temor. Eu te convido a abrir em Eclesiastes 3,14, que diz: Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Orar a Deus com fé, com reverência e com o santo temor é falar com ele pelo novo e vivo caminho provido por Jesus Cristo. Você pode ver isso que está no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10, no capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 10, capítulo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós devemos ter a humildade de reconhecermos as nossas falhas, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados e abandonar esses pecados e reconhecermos que somos falhos e necessitamos da misericórdia do Senhor. Por isso, quando chegarmos diante do Senhor em oração, devemos chegar primeiramente com fé, crendo, como diz a Bíblia no livro de Efésios 3:20. Ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse deve ser o nosso comportamento. Reconhecermos a nossa insignificância em si mesmo, as nossas fragilidades e a necessidade de estar disposto de confessar os nossos pecados e deixá-los. E procurar fazer a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Devemos também, quando nós buscarmos o Senhor em oração, priorizar o reino de Deus e os seus valores eternos. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 6:33,
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus espera que quando nós chegamos diante do altar da oração, demos prioridade ao reino de Deus e os seus valores eternos. Nós podemos ver em Lucas, no capítulo 11, versículo 2, os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. E Jesus, naquele momento, ensinando os discípulos o Pai Nosso, em Lucas 11, 2, Jesus disse: E disse-lhe Jesus: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Essa é a vontade de Deus, que nós devemos buscar primeiro o Senhor, com reverência, com fé e com humildade, e priorizar o reino de Deus e os seus valores eternos, sabendo que as demais coisas vos serão acrescentadas, como diz em Mateus 6,33. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é a palavra, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Onde orar? Devemos separar e consagrar um local na nossa casa, onde possamos fazer os nossos devocionais diários. Jesus já nos ensina isso, está lá no livro de Mateus 6,6, onde diz: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora ao teu Pai, que o vê o que está oculto, e te recompensará. Você pode ver aí outras referências bíblicas, que você pode também examiná-las. A Bíblia chama este homem de bem-aventurado. Em Provérbio 8, 34 e 35 diz: Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha achará vida e alcançará o favor do Senhor. A Bíblia nos fala de Salomão, que quando ele construiu o templo e ele consagrou o templo, Deus naquele momento ele fala à sua igreja. Está lá no livro de 2 Crônicas 7,15 que diz: Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. No Novo Testamento nós podemos ver também Mateus 21,13. Jesus estava perto de ser crucificado quando ele entra no templo e ele repreende ali naquele momento os vendilhões que ali estavam. E Jesus naquele momento ele cita o texto que está em Isaías 56,7. E Jesus diz: A minha casa será chamada casa de oração. Então nós podemos ver que temos que ter reverência, temos que ter temor na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor também nós podemos falar com Ele, buscar a sua face e também ouvir a sua voz. Vemos que no livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 12 ao 14, nós podemos ver ali quando os discípulos eles estão reunidos no cenáculo orando, desce ali sobre eles o Espírito Santo. E assim teve início a igreja. Eles todos estavam ali reunidos em oração, quando de repente o Espírito Santo desce sobre eles. Nós podemos ver ali que a igreja teve início. E os crentes do primeiro século oravam juntos regularmente no templo. Nós podemos ver isso lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1, que eles eram perseverantes na oração. Assim deve ser as nossas vidas, perseverantes na oração, quer seja em casa ou quer seja na casa do Senhor. No altar da oração, devemos ter em mente pelo menos 3 propósitos. Primeiro, agradar ao Senhor. Devemos também agradecer a Ele pelos seus feitos, pelos seus benefícios, e pedir não só por nós, mas também pelos outros, as necessidades também daqueles que nos cercam.
Por quem devemos orar? Por si próprio. Ninguém melhor para saber das nossas necessidades do que nós mesmos. Quer sejam elas espirituais, sociais, familiares, econômicas, físicas. Há necessidades que por sua natureza e estratégias espirituais não podem ser compartilhadas com ninguém. Somente nós e Deus. Por isso que nós devemos ter um momento de oração das nossas necessidades. Devemos também orarmos pelos nossos amigos. A Bíblia nos conta uma história lá no livro de Jó, que este homem, diante do sofrimento, diante das perdas, diante da sua fragilidade na sua saúde, Jó, ele arrumava tempo também para orar pelos seus amigos. Nós podemos ver isso em Jó 42:10, onde diz: "E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía." Isso não era porque Jó não tinha necessidade. Pelo contrário, Jó aqui passava por um momento muito difícil da sua vida. Mas ele nos ensina com o seu exemplo que, independente do que nós vamos estar passando, devemos orar também pelos nossos amigos. Devemos orar também pelos nossos inimigos. Esta é uma tarefa que demanda muito amor, renúncia e propósito de agradar a Deus, obedecer a sua palavra e dominar o seu próprio coração. No livro de Mateus 5:44 nos diz: "Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem." Temos também outras referências bíblicas que você pode ver aí na tela e consultá-las. O próprio Jesus, a Bíblia nos fala que no momento que Jesus estava indo a caminho do Getsêmani, Lucas 23:34 diz: "E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz." Devemos também orar pela igreja de Deus. O profeta Samuel, no livro de 1 Samuel 7, do 5 ao 14, ali no momento em que Samuel ele unge e ele ora pelo povo, Samuel nos dá um exemplo que devemos orar pela igreja do Senhor. No Novo Testamento nós vemos também que Paulo era um intercessor exemplar. À medida que orava pelas igrejas, ele orava pelas diferentes igrejas, apresentando as necessidades específicas. Podemos ver em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 7 ao 9, onde ele ora por essa igreja. Podemos ver também em Romanos 1, versículo 8 ao versículo 12. E também em Efésios 1:16, que diz assim: "Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-vos nas minhas orações." Paulo aqui ele orava pelos efésios, para que conhecesse melhor a Jesus. Então, nesse estudo, que você possa ser despertado para orar também pela igreja do Senhor, pela igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Devemos orar também por todos os homens e pelas autoridades constituídas. Em 1 Timóteo, eu te convido a abrir a sua Bíblia aí no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, livro de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2 diz assim: 1 Timóteo 2, do 1 ao 12. "Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações", quer dizer, suplicar, pedir insistentemente, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada e de toda piedade e honestidade. Uma vida de oração,
nos torna sensível às necessidades dos que nos rodeiam e dos que também estão distantes, sejam elas conhecidas ou não, e em qualquer esfera social. Temos o exemplo de Eliseu. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 12 ao 16, nos conta uma história que naquele momento em que, pela oração de Eliseu, Deus abriu a madre daquela mulher chamada Sunamita. Aquela mulher é estéril. E a Bíblia diz que aquela criança, ela teve uma dor na sua cabeça e chegou a morrer. E naquele momento a mulher vai até Eliseu. E Eliseu orou por aquela criança e ela ressuscitou. Que sejamos nós também sensíveis às necessidades dos outros. Que possamos juntarmos em oração pelas dificuldades, pelas lutas daqueles irmãos que estão passando. Que as nossas orações, a Bíblia diz que a oração do justo, ela muito vale nos seus efeitos. Não há limite para vivermos uma vida de oração, de constante oração e uma vida crescente em oração. Há um alerta final na palavra para todos nós sobre a oração. E no livro de 1 Pedro 4,7 diz assim: está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. A palavra de Deus nos admoesta a orar sem cessar, sem prejuízo das nossas atividades diárias, tendo em vista que muitas são as formas de orar. Podemos orar em qualquer lugar onde nós estamos. A oração, ela não só é válida se tivermos de joelho. A oração não é válida só se orarmos em alta voz. Mas podemos orar também em espírito. Podemos orar na nossa casa fazendo os nossos afazeres. Podemos orar no nosso trabalho. Então que façamos da oração uma prática diária. Objetivos da oração. Primeiro devemos buscar a presença de Deus. O salmista ele declara no Salmo de número 27:8: quando dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Que assim seja o anseio da nossa alma, de buscar a face do Senhor, de buscar a presença do Senhor todos os dias. Devemos também não só pedir, mas agradecer ao Senhor pelos seus imerecidos favores. Quantas coisas alcançamos do Senhor através das nossas orações. Quantas coisas, quantos favores imerecidos. Quantas curas, quantas bênçãos. Jesus nos dá um grande exemplo. Antes de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, ele eleva aos céus os pães e os peixes e diz: Pai, graças eu te dou. Que mesmo nos momentos de tribulações, mesmo nos momentos de dificuldades, que nós venhamos agradecer ao Senhor. Haveremos de ser, a cada dia, surpreendido pelos seus cuidados, quando aprendermos a agradecer a Ele, sermos gratos por todos os seus benefícios. Devemos também interceder pelo avanço do reino de Deus. Em Mateus 6,10 diz: venha o teu reino. Que possamos orar, possamos interceder, para que esse reino, ele alcance vidas que ainda não ouviram falar de Jesus. Que seja a prática da nossa oração, de buscarmos o Senhor, de agradecer a Ele e de interceder pelo avanço do reino de Deus. Que esta lição possa ser guardada no seu coração e que a partir de hoje você tenha um novo tempo com o Senhor, de intimidade, usufruindo dos seus benefícios. Que Deus te abençoe. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre morada no seu coração. Deus te abençoe grandemente.